volta com o nosso Vida Melhor para falar sobre um assunto delicado, mas eu considero um assunto importante. Todos nós sabemos que o número de mulheres com emprego fora de casa cresce a cada ano, o que eu acho ótimo, porque a mulher está ocupando lugar no mercado de trabalho, está se sentindo valorizada, está ajudando ao marido, né? Muitas vezes ela está tendo uma participação tão eficiente, tão importante quanto a do marido. Acontece que o número de homens empregados também tem caído. E com isso, algumas famílias estão sendo obrigadas a se adaptarem com uma nova realidade, que é a seguinte: o homem fica em casa, cuida dos filhos, cuida da casa, enquanto a mulher sai para trabalhar. E ainda são poucos, mas existem homens que, por necessidade ou vocação, optam por cuidar dos filhos e das tarefas domésticas. E esse homem até fala: isso não é motivo de vergonha, eu quero, é a minha vocação e eu faço isso. Agora, a nossa equipe foi até a rua para entender um pouquinho como é que é essa situação para a grande maioria das pessoas e tentar ajudá-las a mudar essa história, já que a grande maioria se mostrou muito incomodada com tudo isso que está acontecendo. A Bruna foi conversar um pouco com essa turma e a gente vai assistir o vídeo agora. Pode rodar. Hoje em dia, pode ser considerado normal uma mulher que trabalha fora e o homem que cuida das crianças dentro de casa. O que será que as pessoas pensam sobre isso? Nós fomos às ruas para saber a opinião dos brasileiros em relação a este assunto. Bom, eu acho normal, porque acho que as mulheres e os homens têm que ter direitos iguais, né? Eu concordo, eu prefiro até. Não acho normal. Eu prefiro trabalhar. Se meus filhos dependerem de mim, vai sofrer muito. Para cuidar de criança não leva jeito, não. Eu acho isso muito errado. Os homens que têm que sair para trabalhar e as mulheres têm que ficar em casa. Os homens hoje mudou, as mulheres também mudou, então estamos no tempo, já está tudo mudado. Então eu acho que está tudo normal, é a grande verdade. Eu acho que não é certo, entendeu? O certo é os dois trabalharem, para crescer, ter um objetivo na vida, porque só um trabalhando eu acho que fica meio complicado, a situação que a gente vive hoje em dia. Os dois têm que trabalhar e põe o filho na escola, na minha opinião, porque tá até errado o homem ficar em casa, que isso? Então é melhor a mulher ficar em casa e o homem vai trabalhar. É muito assim mesmo, né, que a grande maioria pensa, não tem jeito. Por mais que as pessoas falem assim, o mundo mudou, hoje a gente vive num mundo moderno. Mas o fato é que até geneticamente o homem traz essa coisa de ser o provedor e a mulher espera ser alguém que recebe esse cuidado. E é muito complicado lidar com a situação contrária quando a mulher realmente precisa assumir o papel de provedora enquanto o homem fica em casa. Eu trouxe aqui alguém que eu considero muito especial para falar sobre esse assunto, alguém que já esteve no programa e já deu algumas dicas importantes sobre esse mesmo assunto. Tá aqui com a gente o Dr. Ciro Massi, muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço, claro. É uma honra recebê-lo. Ele é médico, especialista em psiquiatria pelo Conselho Federal de Medicina, pós-graduado em acupuntura médica, mas tem uma forma de entender e olhar para essa relação muito única. E eu achei ótimo, porque da última vez que você veio para falar sobre esse assunto, você deu dicas preciosas para as mulheres, né? E eu queria que a gente tentasse ajudar, então, a quem está em casa, vivendo esse desconforto, a mudar essa história. Olha, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter presente, a gente precisa entender o porquê esse desconforto, né? Nós somos seres biológicos, nós temos corpo, nós temos bioquímica, né? Nós temos uma genética que faz assim, você já vem de fábrica com uma certa formatação. Que formatação é essa? Basicamente, durante milhares e milhares de anos, né? A mulher, basicamente, ela procriava, ela fazia as crias e cuidava dessas crias, e o homem provia. O homem ia atrás da caça, ia atrás da pesca, ia atrás da coleta, né, para a sua família comer. E nós trazemos, quer dizer, essa informação genética. Então, o homem, basicamente, quando ele olha, por exemplo, uma mulher, só para a gente ter noção de como é que funciona essa escolha genética. Quando ele olha para uma mulher, mesmo que ele não queira ter filho, ele olha parâmetros, ele olha indícios biológicos de que ela seria uma boa procriadora, mesmo que ele não queira ter filhos. Então, um parâmetro, por exemplo, é o padrão quadril-cintura, né? A mulher que tem uma cintura 70% do tamanho do seu quadril,
para o homem é muito atrativa, independentemente do peso. Então, mulheres nem pensem que ser magra é sempre atrativa, porque o que interessa é mais essa proporção, porque ela indica uma boa capacidade de procriação. E para o homem, né? O que isso atrai... é até inconsciente, né? O homem não percebe isso. Tá. Totalmente desapercebido. Tá. É da carne, é do corpo. Ele olha, ele sente essa atração. E a mulher? A mulher, ela procura no homem os sinais indiretos de que o indivíduo vai ser um provedor e cuidador. Na verdade, aí já surge até um certo conflito, porque já existem pesquisas que dizem o seguinte: a escolha feminina do parceiro, do homem, muda segundo o seu ciclo menstrual. Então, dependendo da época em que ela está, ela vai ter escolhas diferentes. Ela tende a ter escolhas diferentes. Não é regra absoluta, é uma tendência. Por exemplo, a mulher que está no ciclo, no meio do ciclo, ela tende a escolher homens fisicamente mais atraentes, mais fortes, porque é um indicativo de que a sua cria vai ser fisicamente mais apta, vai estar enfrentando melhor os desafios. Nós temos que lembrar, Cláudia, que os nossos antepassados enfrentavam bichos, enfrentavam dificuldades físicas mesmo. E na época fora da ovulação, né? Fora da ovulação, isso na ovulação ela procura. Fora da ovulação, ela procura homens com um padrão mais de cuidador, que não vai abandonar os seus filhos para sair catando mulher por aí, né? Para sair bagunçando. Então ela tem uma tendência a escolher isso. Com o passar do tempo, as mulheres ficaram mais sábias, elas foram escolhendo os homens que juntavam essas duas condições. Um indivíduo que tem uma boa aparência física e que traga sinais de que ele será um bom provedor. A indústria da moda, ela vive disso. Os homens que andam, né, com um terno, que transmitem de certa maneira que ele é um bom provedor, ele tem uma vantagem sobre os outros homens. Por exemplo, isso em todo o reino animal, é muito interessante. Por exemplo, aquela mancha grisalha dos homens, muitas mulheres acham muito atraente essa mancha grisalha. Nós compartilhamos isso, lamento, com alguns primatas, né? O orangotango, ele tem essa mancha. As orangotangas fêmeas acham muito atraente no orangotango macho quando ele tem essa mancha prateada, porque indica qualidades alfa, indica que ele vai trazer melhor fatia de alimento para sua casa. Tudo isso, então, eu estou dizendo que essa situação é nova, do homem, essa inversão de valores é nova e literalmente vai contra a nossa biologia. Então nós vamos ter que usar de artimanhas, artifícios psicológicos para contraditar, para contrariar aquilo que a gente nasce. Porque não é natural, do ponto de vista estritamente biológico. Não estou falando social, não estou falando cultural, psicológico. Biológico. Não é natural. Não é. E a biologia é a base da pirâmide do ser humano. Nós não temos como nos sustentar sem um corpo. Nós não temos como entender um comportamento sem levar em consideração a parte biológica. E ela vai estar presente, Cláudia. Bom, então se isso está incomodando e muitas vezes o casal não conseguiu encontrar uma saída para essa situação, o que fazer? Olha, eu acho que o primeiro ponto é ter isso presente. Não é natural. Não adianta tentar tampar o sol com a peneira. Não adianta nem tentar conversar sobre a relação, né? Sente, vamos ficar conversando. Não. Esse vai ser um incômodo. Eu acredito que a nossa capacidade humana... Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O incômodo tanto é para o homem quanto para a mulher? Porque tem homem que fala, eu gosto de ficar em casa cuidando dos meus filhos. No fundo, esse homem deve estar incomodado pelo lado biológico dessa situação? Olha, a capacidade de adaptação do cérebro humano é alguma coisa extraordinária. Nós somos um animal dominante sobre o planeta porque nós temos uma capacidade de adaptação extraordinária. Então, embora exista essa tendência, muitas pessoas acabam revertendo. Então, fica difícil eu afirmar se aquela pessoa está se enganando, né? Ela está tentando, né, inventar uma história para poder viver melhor, ou se realmente ela se adaptou, né? De qualquer maneira, acreditando, mesmo que seja uma mentira, se ele se acreditar nisso e conseguir tolerar bem essa situação, olha, tá ótimo, né? Agora, vai ser sempre uma situação não natural, uma situação que vai estar indo contra a nossa natureza. E aí existe uma cobrança da sociedade também, né? Uma cobrança familiar, porque por mais que a pessoa esteja aceitando bem aquela situação, as pessoas que estão do lado de fora, elas olham com certa estranheza.
É um casal que vive uma inversão de papéis. Ah, claro, né? é esquisito, porque milênios não é 2, 3 gerações, não. São milhares e milhares de gerações que a coisa funcionou dessa maneira. Às vezes as pessoas lembram assim, não, mas tem outros animais que não são bem assim. Por exemplo, o leão e as leoas. São as leoas que caçam. E o leão come, né? E ele come primeiro, ele come na frente. As leoas que caçam. Olha, a leoa caça porque ela é leve. Ela é mais veloz e para alcançar a sua caça, ela tem mais facilidade que o leão, que ele é mais pesadão. Ele consegue correr menos, né? Agora, em geral, assim, na natureza, o que a gente pode aprender de lição com a mãe natureza é isso. As mulheres têm, as fêmeas têm uma vantagem competitiva quando elas dependem do corpo, né? Por exemplo, elas são mais leves para alcançar algumas coisas. Mas, em geral, é o homem que faz isso. E aí, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode sugerir de maneira concreta? Olha, o primeiro passo é estar ciente de que não é natural. O segundo passo é estar ciente que esse descontento, pode aparecer um certo descontentamento da parte do homem com outras coisas. E que, na verdade, é esse o problema. Então, ele fala, não, eu tenho que me adaptar a isso, então eu vou acabar gostando disso. E aí, como ele contraria a sua própria natureza biológica, ele acaba ficando insatisfeito, ele pode ter sintoma de depressão, ele pode ter sintoma de ansiedade, ele pode ter vários sintomas de desequilíbrio. Não chega nem a configurar uma doença psiquiátrica, mas ele fica num estado de desequilíbrio em função disso, né? O próprio, nós vimos aí na entrevista um senhor comentando, né? Cuidar de criança, eu não tenho paciência para isso. Olha, a mulher tem um hormônio chamado prolactina que a prepara para isso, né? Normalmente, quando a criança nasce, esse hormônio aumenta, preparando tanto para a amamentação, a prolactina aumenta o leite, né? Por isso que chama prolactina, mas também prepara a mulher para o tédio. Porque, convenhamos, Cláudia, é altamente tedioso para a mulher. As mulheres sofrem também. Fica. Quantas mulheres conversam comigo, amigas que não trabalham, falam, eu gostaria tanto de trabalhar, amiga, eu já tô tão cansada de ficar aqui em casa, as crianças cresceram. Também tem um desconforto nas mulheres, mas parece que nos homens esse desconforto aumenta, né? Aumenta porque ele não tem esse hormônio, a quantidade desse hormônio nele é menor. E esse hormônio prepara para o tédio. A prolactina prepara a mulher para o tédio de cuidar das crianças. Agora, então, o primeiro passo é não se enganar de que isso está te incomodando. É externar esse incômodo. Está incomodando. Isso aí é ruim, quer dizer, vamos tentar reverter essa situação. O que eu tenho que fazer para reverter essa situação? Talvez eu não... porque assim, e não é só homem que inverte, não. Às vezes a mulher ganha mais. Eu já vi várias vezes na clínica, a mulher ganha 2 vezes mais, 70% a mais do que o homem. Só isso ele já se sente incomodado. Só isso ele já não tolera muito bem, né? A mulher também precisa tomar cuidado, porque ela fala, não, tá tudo bem, eu tô bem adaptado e não sei o que tem. E não tá, né? Na verdade, ela tem alguma coisa que fica por trás. Ela pode, por exemplo, se sentir ansiosa, se sentir depressiva, ou pode acabar tendo lá um pequeno affair, não precisa nem consumar, mas um pequeno affair com um homem que aparente ter recursos de cuidador, de caçador, né? De que traz o seu pedaço de leão para casa, o seu pedaço de zebra para casa, né? O caçador. Porque ela tem essa tendência biológica. A mulher busca realmente esse tipo de coisa. Então, eu acho assim, será que mais para frente nós vamos conseguir reverter isso? Será que o papel masculino vai ficar mulher? Sinceramente, é uma incógnita. Mas talvez... o passo para a mudança, o primeiro é essa aceitação? É entender que isso está incomodando de alguma forma e não tentar tapar o sol com a peneira? Perfeito, exatamente isso. O primeiro passo é entender que vai contra a biologia, né? A sociologia pode falar contra, a psicologia pode trazer dados novos de pesquisa, nós podemos entender mudanças sociais que estão acontecendo de modo importante, mas nós temos que ter presente, isso não é natural, do ponto de vista biológico. A gente tem muitas mulheres assistindo ao programa. O que as mulheres que estão nessa situação podem fazer para estimular o marido a, de repente, buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho? Porque muitas vezes, como a gente acabou de conversar agora, o cérebro se adapta a essa situação e aí ele se acomoda de alguma forma. O que a mulher pode fazer para estimular uma busca por uma nova recolocação? Eu acho a sua pergunta maravilhosa. Por quê? A mulher também pode se acomodar nesse estado. Ela pode falar, olha, se reverter esse papel, eu não vou conseguir mandar tanto aqui em casa. Quem não gosta de mandar? É bom mandar, né? Então, a mulher gosta lá de ser, né? Eu que dou as regras aqui do jogo. Eu não gosto de cuidar de criança. Nem todas as mulheres gostam. Muitas mulheres gostam de trabalhar fora. Não tem vocação para ficar cuidando de criança. Quantas mulheres nem queriam ser mãe
e na verdade acabam sendo circunstancialmente. Então, é muito importante também que ela aceite, que ela se olhe de frente para o espelho, veja realmente o que está acontecendo, né? E aí passe a efetivamente negociar com o marido à sua volta, sem se sentir ameaçada, sem achar que daí ele vai tomar conta, né? Tentando compreender que essa é uma necessidade do homem, que ele precisa de um apoio. Eu gosto muito de uma imagem de como a gente deve apoiar uma pessoa. Que imagem é essa? É a imagem de um jardineiro, Cláudia. Ele não é alguém que vai lá e cutuca, que empurra, mas é alguém que cuida de uma pequena plantinha, que põe a semente, coloca água, coloca lá o nutriente, vai cuidando, cortando os galhos mais fracos, protegendo do sol, mas botando também na sombra quando necessário. Quer dizer, vai cuidando daquela planta para ela crescer. É assim que a gente deve cuidar do nosso companheiro, da nossa companheira, como se fosse uma plantinha, né? Que no início pode ser delicada e que você vai ter que cuidar. E não adianta arrancar, não. Puxa, vai arrancar, vai arrebentar essa planta, né? Então, as melhores alternativas, as melhores soluções é quando a gente encara com muito carinho, com muito cuidado, aquela plantinha que, por estar contraditando, por estar indo contra a regra biológica, está frágil. E não adianta você querer esticar, puxar essa planta. Você tem que cuidar. É nesse momento que a mulher pode mostrar toda a sua capacidade de ser realmente mulher, de ser feminina, de ser cuidadora. Ela nasceu para isso, de ser cuidadora, de ser apoiadora. O grande desafio dela vai ser conseguir fazer isso e, ao mesmo tempo, garantir sua independência, que foi conquistada, que deve ser mantida, sua renda, sua realização pessoal, profissional, sem necessidade, não precisa ser 880, né? Ou eu trabalho, ele se anula, ou ele volta e aí eu vou ter que me anular. Não, vamos conversando para poder fazer a coisa. E é nesse momento que a mulher pode realmente mostrar, vou falar sem puxar aqui das mulheres, mas é uma realidade, a superioridade emocional da mulher, a capacidade dela ter empatia, compreensão, a capacidade dela ter a palavra certa no momento certo em comparação com o homem, é infinitamente maior. É infinitamente maior. Nesse momento é hora de colocar em prática, né? Colocar em prática e ter isso. Ela se olhar e falar assim, olha, se sentir ameaçada, isso tem que ser colocado para fora, né? Falar, não, eu não quero voltar a ser a dona de casa, a simplesmente cuidar da cozinha. Eu quero ter minha realização profissional, minha carreira, e nós vamos ter que negociar, nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui, né? O que não pode é 880. Quer dizer, aí, de repente, a mulher que está no mercado de trabalho, ela tem até mais recursos para ajudar a esse homem, né? Falando de novas oportunidades, de carreiras novas, porque tem várias carreiras novas, de cursos, motivando também a esse despertar. E sempre lembrando que homem não pergunta o caminho, homem se perde porque para homem é desonroso pedir conselho. Ele só pede orientação em último caso. Ele Agora, gosta a mulher de tentar. deve dar conselho mesmo sem ele pedir? Não. Ou não também? Não, né? Ela tem que se colocar à disposição. Aliás, eu estava lendo, até na Bíblia diz isso, que a mulher não deve querer ensinar ao homem, porque o homem não foi feito para aprender com mulheres. Está na Bíblia. E é muito interessante esse ensinamento, né? Então, a gente realmente não deve ensinar nada para o homem. Não. É por isso que eu digo que é cuidar. Então, tem que ser um cuidar com muita habilidade, com muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. Não é fácil. Mas não mulher é tira isso de letra, fácil. hein? Mulher, do que eu vejo, as mulheres tiram isso de letra. Elas têm essa capacidade. Perfeito. No próximo bloco, eu quero saber tudo que a mulher faz de errado e que coloca o homem para baixo. Porque muitas vezes a mulher, na tentativa de colocar o homem para cima e de ajudar, deixa o cara lá triste da vida. E aí é que ele não vai sair do lugar. A gente fala sobre isso no próximo bloco, combinado? Eu deixei no ar aí a vontade de ajudar as mulheres com as frases que elas não devem falar. O que a mulher fala para o homem que está desempregado, que está nessa situação e que coloca ele mais para baixo ainda? Você não vai tomar jeito? Você não vai fazer nada da sua vida? Porque assim, nós temos que diferenciar primeiro o seguinte, existem uma grande classificação do ser humano é se ele é introvertido ou se ele é extrovertido. Basicamente não significa timidez, né? A gente pensa que o indivíduo que não é tímido ou o indivíduo que é tímido é introvertido. Não é, não necessariamente. O indivíduo extrovertido, ele ganha energia com as pessoas e ele tem um instinto de exploração, de ir atrás, de conquista muito maior do que o introvertido. O extrovertido é aquele cara, por exemplo, que termina seu dia de trabalho, ele vai lá num happy hour, ele vai numa reunião com os amigos e volta para casa super mega energizado. Já o introvertido não, o introvertido perde energia com as pessoas. O introvertido, ele precisa entrar dentro dele, ele é a sua melhor companhia, na verdade, né? Então ele precisa processar internamente. Enquanto o extrovertido processa enquanto faz,
o introvertido primeiro processa e depois faz. Então, o introvertido, por exemplo, se adapta muito melhor a essas situações domésticas, né? Porque ele tem uma oportunidade de parar para refletir, para pensar. O introvertido. O introvertido. Né? Então, se você tem um marido introvertido, aquele que é mais quietinho, mais na dele, vai ficar desempregado, ele vai tem uma ficar mais capacidade, tempo. não, ele tem uma capacidade de adaptação a essa situação melhor. O que ele vai precisar, como é que a mulher vai cuidar daquela plantinha? Como é que a mulher vai apoiar esse indivíduo? Dando um tempo para ele. E se esse tempo nunca acabar? Não, então, aí ela vai ter que chegar e falar, olha, como é que a gente pode ver? Mas normalmente ele precisa de um tempo. O que é um tempo razoável? Um tempo razoável, vamos chutar aí, de 2 semanas a 2 meses. Né? Eu tô chutando, hein? Olha, a gente tá falando e a mulherada em casa tá olhando assim, pensando, puxa, mas o meu já tá em casa há 3 anos, há 4, tem uns há 10. Aí se acomodou mesmo, né? E aí se acomodou mesmo. E, por exemplo, a Simone Chaves, de Belo Horizonte, ela já pergunta, queria saber como é que se faz na prática para estimular o marido a procurar emprego. E é uma dificuldade muito grande. Você sabe que nós mulheres conversando, a gente fala, mas você tem que mudar a situação. E é sempre a mesma angústia, mas mudar como? Mas por onde? Aonde é que eu vou? Como é que eu mudo? Se a gente muda em relação às nossas atitudes, a gente consegue mudar a atitude do outro, não é? Mesmo que é introvertido? Não. Então, assim, o extrovertido, ele vai procurar mais, mas se uma pessoa se acomodou, é porque aquilo tá bom. Ninguém fica em alguma situação se não tiver bom. De alguma maneira, a pergunta, a resposta que tem que ser encontrada é qual é a vantagem, a grande vantagem que esse indivíduo tem de não ir atrás das suas coisas, de não se realizar, de não querer uma profissão. Ele está tendo alguma vantagem. Então, para ele tá muito fácil, quer dizer, ele consegue tomar cerveja com os amigos, ter seu dinheiro no bolso, fica lá assistindo televisão, quer dizer, ele não vê nenhuma vantagem em voltar à sua atividade profissional. Ora, o que eu preciso buscar é a vantagem. Quer dizer, o que é que ele vai ganhar com isso? Então, se está desconfortável para a mulher que está suprindo tudo isso para o marido, ela precisa cortar e deixar de dar isso tudo para o marido. Ela precisa se perguntar o que é que esse indivíduo, qual a vantagem que esse indivíduo tem de procurar um emprego e qual é a vantagem que ele está tendo de simplesmente ficar em casa sem fazer absolutamente nada. Então, a gente está falando que a mulher precisa impor limites para mudar essa situação. Sem dúvida. Ela precisa cortar as vantagens de estar acomodado. O ser humano, nós nascemos, todos os animais no planeta evitam gastar energia sem necessidade, né? A gente usa aí controle remoto, a gente anda de elevador, escada rolante, porque é natural do ser humano evitar gastar energia. E vai ser natural para o indivíduo se acomodar. Quer dizer, para muita gente, não para todos, para muita gente vai ser normal buscar esse comodismo. Então, o que a mulher vai ter que fazer é cortar as vantagens disso, né? Se o indivíduo tem lá o seu dinheiro que ele vive, sua mesadinha ou sua mesada que ele consegue viver, né? Bem, ele não vai mudar. Agora, muito importante, Cláudia, eu já vi isso algumas vezes, é a mulher com honestidade se perguntar se ela vai bancar isso. Eu já vi muita mulher com medo de ser rejeitada, muita mulher com medo de ficar sozinha e prefere o inferno de viver com um parasita do lado do que a insegurança de topar uma vida sem alguém do lado, né? Ou não, ou você pode topar uma vida com alguém que é esse mesmo marido, mas numa situação diferente. Porque eu acho que como a gente consegue colocar limites e mudar a atitude dos nossos filhos, a gente também pode mudar e colocar limites e mudar a atitude do nosso parceiro. Então, até pensando aqui na pergunta da Simone, de Belo Horizonte, eu não sei exatamente qual é a situação, mas eu penso que se a gente coloca limites, tira essa zona de conforto que está propiciando esse certo comodismo, pode ser que esse homem comece a se mexer e aí conserte essa relação. Sem dúvida. Né? Que aí problema fica uma relação gostosa. Eu também não conheço a Simone. O problema vai ser se ela também se acomodou. Não, e também se a gente segura a ponta de colocar limite, porque Isso. não é fácil colocar limite em filho, não é muito menos fácil colocar limite nos amigos, no parceiro, e independente da pessoa colocar limites, significa também que você tem que segurar uma onda forte, porque a outra pessoa, a princípio, vai espernear, vai brigar, vai chorar, até depois ela entender que aquilo foi bom para ela e as coisas tomarem um rumo e se ajustarem. E a gente precisa ver se ela também não se acomodou.
Às vezes a mulher se acomoda nessa situação de ser sofredora. Ele não faz nada, coitado, mas não sei o que, babá. E ela, na verdade, é um jogo de ping-pong doentio, um jogo que não é bacana, que precisa ser interrompido. Por que é que ela não foi assertiva? Por que é que ela não colocou esses limites antes? Então ela precisa se perguntar com honestidade se ela está preparada para bancar o jogo. Se ela está preparada para falar, olha, a partir de agora você vai realmente fazer, ou nós vamos desmanchar esse casamento. Ou nós vamos desmanchar... Ah, não, mas eu prefiro, eu não consigo viver sozinha. Eu prefiro ficar com esse vagal aqui dentro do que eu me encarar sozinha nesse mundo. Aí ninguém mais vai me querer, os anos já passaram, eu já tô feia. Desculpe, isso é tudo coisa de cabeça de mulher, hein? Você já ouviu várias vezes, a mulher tem muitas essas neuras. Na verdade, eu até acho que não precisa acabar com o relacionamento, mas com o modelo de casamento que está falido. Claro. E aí você pode, com o mesmo parceiro, começar um modelo de casamento em ascensão, com crescimento e saudável. Então, não se chega a um lugar diferente se a gente não toma um caminho diferente, né? Então tem que tomar caminhos diferentes, colocar limites e tentar uma nova relação. E negociar uma nova realidade, claro. É isso mesmo. Vamos mudar o que está dentro da gente para mudar o que está em torno. Dr. Ciro Massi, psiquiatra, está no contato @marci.com.br. É Marci ou Massi? Massi, M de Maria, A-S-C-I. Ah, então é M-A-S-C-I. Contato @massi.com.br. Tá certo? Muito obrigada por ter vindo. Muito bom bater esse papo. Muito bom. Ficar atento aí ao que está incomodando, né? E não tampar só com a peneira, porque a gente pode melhorar as relações. Não é verdade, doutor? Sempre. Isso é coragem na vida. A vida não é para amador. A vida não é para amador, é para corajosos. É isso aí. Obrigada. E profissionais, né? Profissionais na arte de viver e viver bem, viu?